Olá! Nesse vídeo você verá um pouco sobre paradigma funcional e paradigma lógico. Você verá conceitos, a história, como surgiu, vantagens e desvantagens de usar esses paradigmas. Você verá comparações entre um paradigma e outro. E no final de cada explicação do paradigma, você terá um código para entender um pouco melhor. Meu nome é Paulo Vitor e eu vou falar um pouquinho sobre paradigma funcional. Paradigma funcional pode ser definido como modo de pensar em soluções computacionais em que a obtenção de resposta pela avaliação de função é o foco. Isso significa que pensamos em como fazer composições de funções a fim de chegar no resultado onde queremos. Essencialmente, o paradigma funcional não pensa em programas contínuos que entregam soluções pela mudança do estado de sistema em tempo de execução. Por analogia, podemos visualizar programas funcionais como calculadoras, onde o usuário faz a entrada de uma expressão e a calculadora retorna o resultado do procedimento. Bom, seguindo o raciocínio de como a calculadora funciona, é fácil entender que a programação funcional é excepcional para usos onde diversos cálculos matemáticos devem ser feitos para demonstrar resultados. O pensamento no paradigma funcional é voltado à declarações do resultado que desejamos, sem se importar com o que será feito pelo computador. Dessa forma, o paradigma funcional se preocupa com a definição de funções determinísticas e de variáveis imutáveis para gerar um ciclo de entradas e saídas confiável e estável. No paradigma funcional, funções possuem características que se aproximam das definições matemáticas, tendo a serem mais determinísticas e puras. Além disso, funções são essenciais para a programação funcional, e cada uma delas possui definições específicas. A composição de funções se refere à prática de encadear funções dentro de um programa. É a prática de fazer funções aninhadas, ou seja, aplicar uma função sobre o retorno de uma outra função. Pode-se aninhar quantas funções quiser. Por isso, é comum do paradigma funcional a criação de grandes cadeias de funções, sendo aplicadas uma sobre a outra. É uma das ferramentas mais importantes para tornar a programação dentro do paradigma funcional tão flexível, poderosa e precisa. As funções puras formam a base da programação funcional e possuem duas propriedades principais. Primeira, elas produzem a mesma saída, se a entrada fornecida for a mesma. Segunda, puras funcionam bem com valores imutáveis, pois descrevem como as entradas se relacionam com as saídas precisamente. São reutilizáveis, fáceis de organizar, simples de depurar e tornar os programas flexíveis e adaptáveis à mudança. O programa funcional podem ter funções impuras que causem efeitos colaterais por alguma necessidade da solução. Assim, é mais lúcido entender efeitos colaterais não como algo inexistente no paradigma funcional, mas algo indesejável que deve ser evitado sempre que possível. Dentro das funções puras, temos as funções de primeira classe. Isso significa que podem ser utilizadas de forma anônima, retornadas por funções, passadas para outras funções como argumentos ou armazenadas em estrutura de dados. Além das funções de primeira classe, temos as funções de alta ordem. É uma função que aceita outras funções como parâmetros ou retorna funções como saídas. Essa característica é uma mera consequência do fato que funções são cidadãs da primeira classe no paradigma funcional. Na imutabilidade, na programação funcional, não podemos modificar uma variável após ela ser criada. A razão é que gostaríamos de manter o estado do programa consistente durante todo o tempo de execução. Isso significa que quando criamos uma variável e atribuímos um valor,
podemos executar o programa com segurança, sabendo que o valor das variáveis permanecerá constante e nunca poderá mudar. A transparência referencial é uma propriedade de uma função que permite que ela seja substituída por sua saída equivalente. Em termos mais simples, se você chamar a função uma segunda vez com os mesmos argumentos, terá a garantia de obter o mesmo valor de retorno. Na programação funcional, não é desejável fazer uso de loopings. Eles evitam expressões que criam resultados diferentes em cada execução. O uso das funções recursivas é mais comum, onde chamam a si mesmas repetidamente até atingirem o estado ou solução desejada, conhecida como caso base. Uma função é dita recursiva de cauda se a chamada recursiva for a última coisa a ser feita na função antes de fazer o seu retorno. Normalmente, o caso base é tratado no final da função. Também chamada de avaliação preguiçosa, a lazy evaluation é uma estratégia de avaliação de expressões amplamente suportada em linguagens funcionais. Essa estratégia consiste no atraso da avaliação de expressões até que o valor dessa avaliação seja necessário. Ela também é conhecida por simplificar o processamento de algumas operações lógicas. Ela também é suportada pela maioria das funções das linguagens funcionais e tem diversos usos. Mas, não entrando muito em detalhes, mas podemos notar de forma geral que a lazy evaluation pode ser usada para controlar o fluxo da avaliação de expressões e criar estruturas de dados complexas. O maior e mais famoso exemplo da aplicação do paradigma funcional é a família de linguagens Lisp. Quase todas as linguagens funcionais conhecidas são dialetos Lisp, e a própria história do paradigma é conectada com a história do paradigma funcional e a história do Lisp também. Scheme, Common Lisp, Araque e Clojure são exemplos de dialeto de Lisp. A definição do paradigma funcional puro não é muito certa, havendo variações de acordo com a literatura consultada. Em geral, surge na ideia de seguir as ideias teóricas do paradigma funcional de forma escrita. Bom, o Common Lisp é impuro. A linguagem Haskell é considerada pura. Como citado anteriormente, nem sempre é possível programar de forma a não haver efeitos colaterais, tratando-os como não algo impossível, mas como algo indesejável. Em uma programação normal e em casos ideais, você não deverá usar essa ferramenta. Elas realmente só estão lá para aumentar a flexibilidade da linguagem em casos específicos, onde por algum motivo você precisou de, por exemplo, modificar uma variável. O paradigma funcional é influenciado pela matemática e pelo cálculo lambda de Alonzo Church. Surgiu como uma abordagem revolucionária na programação, onde as funções são tratadas como cidadãos de primeira classe. Esse novo modelo de programação foi posteriormente solidificado como o advento do Lisp em 1956, quando John McCurt introduziu conceitos inovadores, como funções de ordem superior e recursão. A origem do Lisp começou a acontecer aproximadamente em 1956, quando, durante uma reunião de verão no Dartmouth College sobre inteligência artificial, John McCurt aprendeu sobre a técnica chamada processamento de lista. Ainda por volta da década de 50, uma nova linguagem surgiu chamada Fortran. Ela permitia que o programador saísse do assembly
e pudesse codificar em termos matemáticos, sendo mais fácil de expressar suas ideias e deixando para o computador a tarefa de converter isso para assembly e executar em máquina. A primeira sugestão foi criar uma linguagem baseada no Fortran, desenvolvendo assim um conjunto de subrotinas especiais para a manipulação das listas. Essa ideia foi implementada por Herbert G. Lerner e Carl Gebinich, que criaram a FLPL para a máquina IBM. Contudo, foi somente em 1962, com o lançamento do Lisp 1.5 Programmer's Manual, que ele começou a ser amplamente utilizado. Nessa época, o Lisp já era empregado em vários computadores, tornando-se uma das principais linguagens interativas e levando até ao desenvolvimento de computadores projetados com o foco em seu desempenho. Em meados de 1960, começou a haver uma forte divergência na comunidade, o que resultou em uma divisão a partir do dialeto original do Lisp 1.5. Já em meados de 80, por volta de 1984, já existiam diversas versões e implementações obsoletas e incompatíveis do Lisp. Um dos criadores do Scheme, junto com Scott Fahlman, Daniel Winrep, David Moon e Richard Gabriel, criou o Common Lisp. Várias ideias importantes surgiram a partir da conexão com o Lisp. Exemplos incluem a maximização do nível de interpretação e compilação, funções responsivas, debugação, entre outros. Atualmente, o Lisp é conhecido principalmente por sua sofisticada pesquisa em programação funcional, orientação a objeto e estilo de programação paralela. Algumas vantagens e desvantagens de usar o paradigma funcional. Vantagens: variáveis previsíveis, funções puras, programação paralela, depuração, modularização e escalabilidade, abstração, lazy evaluation, flexibilidade das funções, sinergia com a matemática e fácil legibilidade. Agora, sobre as desvantagens, temos algumas desvantagens, como elas: curva de aprendizado, imutabilidade, dificuldade com acerto de tipos de problemas, falta de suporte em algumas linguagens, interação com o código de outros paradigmas, recursão em vez de loops estruturais, gerenciamento de efeitos colaterais, performance, ferramentas e bibliotecas são algumas desvantagens do paradigma funcional. Agora vamos comparar o paradigma funcional com o paradigma imperativo e o paradigma orientado a objeto. Bom, a primeira comparação que eu vou fazer agora é com o paradigma imperativo. Na programação funcional, o foco está na avaliação de expressões em um sistema imutável, em oposição ao foco na execução de uma sequência de instruções que modificam o estado do programa que o paradigma imperativo traz. O paradigma imperativo está interessado em elaborar instruções sequenciais para que o computador deve fazer. O paradigma funcional se importa em apenas requisitar resultados do computador pela avaliação de expressões, independentemente de quais instruções ou fluxo o computador vai ter que fazer. Por ser imutável e não utilizar efeitos colaterais, o paradigma funcional possui o funcionamento mais previsível e por isso o paralelismo é mais simples de ser feito. O paradigma imperativo, entretanto, com sua grande mutabilidade e utilização de efeitos colaterais, pode tornar programas menos previsíveis
e mais complexos de serem utilizados em paralelismo sem causar erros. Fazendo a comparação agora do paradigma funcional com o paradigma orientado a objeto, novamente, o foco em expressões do paradigma funcional se difere fortemente do foco na modelagem de objetos que encapsulam dados e métodos. No paradigma orientado a objeto, queremos gerenciar objetos por meio de mensagens e construtores. Isso se distancia fortemente da abordagem focada em funções e avaliações que o paradigma funcional possui, onde o gerenciamento de objetos e encapsulamento de dados não ocorre em oposição ao gerenciamento de funções, avaliações e entradas ou saídas. E vamos codar agora. Eu vou fazer um código que vai verificar se um número é maior que o outro. Estou fazendo em linguagem colon Lisp. Primeiro vamos definir a função verifica maior. Vamos passar o argumento número num1 e num2. Criaremos um if. Dentro do if passaremos o símbolo de maior, o argumento num1 e o argumento num2. Esse if vai verificar se o argumento num1 é maior que o argumento num2. Agora vamos criar um format que nós vamos passar o que nós queremos que retorne. Qual a mensagem além do argumento nós queremos que retorne. Então nós vamos passar é maior que, fecha aspas, passamos o argumento num1 e o argumento num2. Vamos fazer outro format t. E agora nós vamos passar a mesma coisa, só que agora é caso o argumento seja menor que o outro. Então nós falaremos que não é maior que. Ok. Aqui, fecha aspas, passamos o argumento num1 e o argumento num2. Pronto, fecha o parênteses. Aqui, vamos colocar os exemplos. Ou o que eu quero que esse código me retorne. Então, nós vamos chamar a função verifica maior. Vamos passar o número 10 e o número 5 como os argumentos num1 e o num2. Vamos chamar a função de novo para ela verificar se 3 é ou não é maior que 8. Chamaremos a função verifica maior para ver se 100 é maior ou não que 500. E chamaremos a função verifica maior novamente para ver se 520 é maior ou não que 360. Agora nós vamos executar o código. Clicar aqui, run. Pronto. Nós podemos ver que a função verifica que o 10 é maior que o 5, que o 3 não é maior que o 8, que o 100 não é maior que o 500 e que o 520 é maior que o 360. Essa é um pouquinho sobre paradigma lógico. É uma abordagem baseada em lógica formal. Diferente dos paradigmas imperativo e orientado a objeto, onde os programas são descritos como sequências de comandos ou interações entre objetos, o paradigma lógico utiliza a lógica da matemática para expressar a programação. Essa abordagem é fundamental para resolver problemas de maneira declarativa, especificando o que deve ser feito em vez de como fazer. Destaca-se também no paradigma lógico que a programação é uma programação declarativa. Isso significa que o programador especifica o que deseja alcançar, sem detalhar como alcançar. A programação lógica começou a ser pensada no contexto de inteligência artificial, pelo menos desde o momento em que John McCurt, em 1958, propôs. Em tese, a ideia seria um modelo que, por meio de fatos, informações e conhecimentos, por meio da programação, pudessem ser feitas afirmações ou declarações com os dados que seriam processados e utilizados em cálculos de predicado. Entre as décadas de 1930 a 1950, durante e após a Segunda Guerra Mundial, houve um aumento significativo no interesse pela automação e pelo processamento de informações. Em 1936, Alan Turing propõe a máquina de Turing, um modelo teórico e fundamental para a computação. Já em 1956, John McCurt introduz o termo programação lógica. Já entre 1960 a 1970, o interesse pela inteligência artificial e a necessidade de linguagens de programações mais expressivas impulsionaram o desenvolvimento das linguagens baseadas em lógica, como o Lisp e o Prolog. Já em 1969, é criada a primeira linguagem de programação lógica. Em 1972,
o Prolog tornou-se uma linguagem de programação declarativa. Já na década de 1980, diversas linguagens e ferramentas são criadas, impulsionando a pesquisa e o uso do paradigma. Agora eu vou falar algumas vantagens sobre o porquê usar o paradigma lógico. Vamos lá. Primeiro, expressividade e clareza. Segundo, inferência automática. Terceiro, facilidade de implementação de algoritmos de busca e backtracking. Quarto, prototipação rápida. Quinto, facilidade de manipulação de conhecimento. Sexto, paralelismo, isso é muito bom. E, por último, consistência e verificação formal. Agora, um pouquinho sobre as desvantagens. Temos desempenho e eficiência, escalabilidade, dificuldade de depuração de alguns códigos ou fluxo de como funciona, limitado para aplicações numéricas, curva de aprendizado, complexidade na expressão de algoritmos, suporte e ferramentas limitadas e aplicações restritas. Agora, fazendo a comparação entre paradigma lógico e paradigma imperativo, no paradigma lógico, a programação lógica se concentra em declarar relações lógicas entre entidades. Utiliza a lógica formal para representar problemas e soluções. Já no imperativo, esse paradigma se concentra em como as operações são realizadas. Os programas imperativos especificam uma sequência de comandos que modificam o estado do paradigma. Bom, agora eu falarei sobre... vou fazer a comparação da linguagem do paradigma lógico para o paradigma orientado a objetos. Bom, o paradigma lógico, como eu disse antes, é uma programação lógica, trata de definir relações e regras que descrevem um problema, sem se preocupar com a sequência de execução. Usa unificação e busca de prova para resolver problemas. Já no orientado a objetos, esse paradigma se concentra na modelagem de problemas através de objetos, que possuem estado e comportamento. A herança, encapsulamento e polimorfismo são conceitos centrais desse paradigma. Bom, agora eu vou fazer um programa que vai verificar se o animal for daquela espécie ou tiver aquelas características, ele vai me retornar verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Eu vou começar comentando espécie dos animais, ok? Aí eu vou começar com a primeira espécie, mamífero. Mamífero. Entre parênteses eu coloco elefante. Logo embaixo, mamífero novamente. Coloco coelho. Opa, coelho. Vamos para a classe dos peixes agora. Aí eu coloco salmão, peixe. Coloco truta. Ok, vamos para a classe das aves agora. Ave. Eu vou colocar papagaio. E vou colocar pato. Classe dos répteis. Eu vou colocar lagarto. E vou colocar cobra. E na classe dos anfíbios, eu vou colocar sapo. E vou colocar ok. Opa. Temos que colocar o ponto no final. Isso aqui é muito importante. Bom, agora eu vou comentar novamente. E vou colocar características dos animais. Ok. Agora eu coloco pelagem. Elefante. Pelagem. Coelho. Coloco escamas. Bacalhau não, opa. Salmão. Tem escamas. Truta. Tem pele úmida. Sapo. Tem pele úmida. Tem penas. Papagaio. Tem penas. Podemos colocar aqui, voa. Uma outra característica, voa. Vou colocar papagaio novamente. E voa. Bom, agora vamos para o que nós queremos. Colocamos E, mamífero. Colocamos X. Nós vamos passar o animal. E ele vai retornar se é verdadeiro ou é falso. E agora vamos colocar E, peixe, novamente com X, caso a gente chame o peixe.
ou é peixe no terminal, ele vai responder se aquele peixe é peixe, né, no caso, ou ele é falso, porque ele pode não ser peixe, ou pode não possuir alguma das características. Tem escamas. E aí, ave. Temos. Colocamos o ponto final aqui e vamos para o próximo. Colocaremos os répteis. Réptil. X. Aí, réptil. Novamente. Réptil X. E nós vamos colocar se ele tem escamas. Tem. Opa. Escamas. X. E o ponto final. Agora nós vamos para a classe dos anfíbios. Anfíbio. X. Anfíbio. X novamente. E tem pele úmida. E X. E ponto final para terminar o meu programa. Agora nós vamos rodar no terminal. Agora no terminal nós colocaremos e. Opa. E. Anfíbio. Anfíbio. E passaremos sapo. E vamos rodar. Sapo é um anfíbio. Então ele me retorna verdadeiro. Se eu colocar aqui, vamos supor que eu coloco salmão. Vamos ver. E, tá vendo? Salmão não é anfíbio, é falso. Esse é o meu código. Que se eu coloco, para visualizar se determinado animal possui aquela classe, possui aquela espécie e tem aquelas características. Se não possui aquela espécie ou não tem aquelas características, ele me retorna falso. Caso é daquela espécie e possua aquelas características, ele me retorna verdadeiro. Esse é meu código.